Se a gente parar para pensar, o Internacional hoje está com 65, né? Faltam 5 pontos para o líder. Sendo que tem 9 em disputa. O Flamengo, ele tem 62, mas ele tem que cumprir um jogo ainda, ele pode ir a 65 também. O Fortaleza está com 64. Sim. E amanhã tem o jogo com o Flamengo. Veja só que curiosidade, tem um triangular entre Flamengo, Internacional, né, e Fortaleza. Eles vão se enfrentar nas últimas rodadas. Vai ter agora um Flamengo e Fortaleza amanhã, vai ter um Internacional e Fortaleza também. Botafogo e Inter, né, que não é o... Vai ter um Inter e Flamengo. Olha só a sequência. Olha a sequência do Internacional. Flamengo fora, tem o Botafogo e tem o Fortaleza fora. O Fortaleza tem o Flamengo em casa, o Vitória fora, o Atlético Goianiense fora. Aí são 2 jogos assim, fora, mas com possibilidade de vitória do Fortaleza. E o Inter em casa. Que também tem o Inter tem um jejum de títulos também para lidar. Nos jogos Para lidar também. Nos jogos do Inter. Bateu na trave, há 2 campeonatos também. Já bateu na trave por causa da arbitragem, não ganhou, já não ganhou também por causa do futebol. Exatamente. Os jogos do Inter, ele tem... O Inter é o terceiro, né? Ele tem o 5º, ele tem o 4º e ele tem... Segundo. O Botafogo nesse momento, que é o segundo. Assim, ó, esta zona final do Inter, essa fase final do Inter, esses 3 jogos, estão todos com o mesmo interesse ali, que é melhorar a classificação. Agora, falar em título, seguinte, o Inter tem que ganhar 9 pontos e Botafogo e Palmeiras. O Botafogo tem que perder pro Palmeiras, o Palmeiras tem que perder pro Botafogo. Já tem que começar com um empatezinho amanhã pro Inter, né? Aí tem porque com o empatezinho amanhã e o Inter vencendo seu confronto contra o Flamengo, que, pelo amor de Deus, é um jogo dificílimo, né? E o jogo é no Maracanã, né? Ele chega no confronto contra o Botafogo, podendo dar uma colada no Botafogo, aí tem que ver o que vai acontecer com o Palmeiras, né? Agora, se o Flamengo vence o Inter, pode ser que o Flamengo esteja nessa condição de estar colado ali. Não. E se for o Fortaleza, pode ser que o Fortaleza esteja na condição de estar colado ali, entendeu? Não, mas o problema é que eles vão se enfrentar. O Inter já jogou, né? Quer dizer, agora o Inter vai ver os outros... Sim. Em relação a Fortaleza e Flamengo... Ele vai ver os dois jogarem. Obviamente que o Inter está olhando para cima. O Inter tem a vantagem do confronto direto com o Botafogo e o confronto direto com o Fortaleza. Mesmo que o Fortaleza, então, amanhã vença o seu jogo e vá a 67, passando o Internacional, o Inter fica com a possibilidade. Só depende dele para passar o Fortaleza. Sim. E só depende dele, aí dependendo do resultado do Botafogo, para passar... Não, o Botafogo não, né? O Botafogo para chegar a 1 ponto. A questão é que, como o Botafogo e Palmeiras jogam entre si, quer dizer, um dos dois também vai somar pontos, ou os dois talvez somem pontos. Então, é complicada a vida do Inter, mas, assim, eu acho que cabe sonhar. Claro. Vai que chega numa última rodada... É muito improvável, mas... Ok, o Palmeiras vence o Botafogo, daí vai que chega numa última rodada com o Fluminense precisando ganhar para se salvar do rebaixamento. Enfim, existem possibilidades, ou o São Paulo precisando ganhar do Botafogo para ir para a Libertadores direto. Quer dizer, os adversários desses times ainda podem ter, eu acho até pouco provável que isso aconteça na última rodada, mas eles podem ter objetivos importantíssimos na última rodada, os adversários de Botafogo e de Palmeiras. Para o Fortaleza tem a questão do Palmeiras, que não é mais um adversário direto, ter 21 vitórias. E o Fortaleza, mesmo ganhando amanhã, ele chega a 19 vitórias, né? Então o Fortaleza chega... Passar na pontuação. Chegaria a 67, mas ficaria a 3 pontos do Palmeiras e ainda com a desvantagem de empatando ficar atrás. Então, claro, é muita matemática. O jogo entre Flamengo e Fortaleza vai esclarecer quem pode continuar sonhando, ou se nenhum dos dois pode. Os dois precisam vencer para continuar sonhando. E o Inter tem essa vantagem dos confrontos diretos. Mas, eu penso que talvez a gente tenha um segundo colocado no Brasileiro, diferente de Botafogo ou de Palmeiras. Exato. Um vai ser o campeão. Aí já é um cenário bem mais provável. O outro pode perder a classe, pode perder o segundo lugar. Pode. Isso acho que pode acontecer. Mas daí, hoje, são 9 pontos em disputa. O Inter tem uma diferença de 5. Tem que acontecer muito encaixe de jogo. É impossível? Não, mas não é provável que isso aconteça. Exato. Nesse momento. Agora, o Internacional hoje já tem uma campanha histórica. Hoje.
Sim. Porque não se pode esquecer o ano do Internacional. Né? O Internacional tem quase um turno de invencibilidade. No futuro, a classificação do Brasileiro 2024 deveria ter uma estrelinha ao lado do Internacional para explicar o que aconteceu no ano 2024. Para que as pessoas lá na frente entendam o que o Inter venceu. Porque o Inter não venceu apenas partidas, ele venceu uma tragédia. Né? Tomou conta do Rio Grande do Sul. Olha como o Grêmio está sofrendo para lidar com isso, por Exatamente. Então, o que o Internacional fez, eu sei que muita gente vai pensar, pô, já pensou se não tivesse ocorrido? Poderia, é legítimo. Até porque todo mundo falava que o Inter era um candidato ao título no começo do campeonato. Talvez não o favorito, mas pelas contratações que fez, algumas nem renderam o que se imaginava que fossem render. A gente esperava o Internacional na Copa Sul-Americana como o favorito. Talvez hoje a gente podia estar falando do Inter campeão da Sul. Hoje ele joga um futebol melhor que o Cruzeiro, muito mais. Mas você vê que a gente falava de Inter e Fortaleza, né, Calçade, como talvez dois dos principais favoritos da Sul-Americana, e olha onde eles estão no Brasileiro. Exatamente. A prova de que passou, não deu certo, mas o que o Inter está jogando, porque o Inter tem a consistência. O Inter, né, ele conseguiu adquirir isso. A consistência. É um time também que suporta os momentos mais difíceis, consegue os resultados, que é aquilo que o Abel falou que é importante. Às vezes está tudo ruim, mas tem que ganhar o jogo. Como vai fazer isso? Aí acontece uma série de fatores, que o trabalho do Abel em quase 5 anos já mostrou, e o do Roger tem meses. Sim. Cara, agora 3 rodadas faltando, a gente tem 5 candidatos ao título, 3 deles ok, com chances bem mais reduzidas, mas é espetacular, assim, o final do campeonato. E mais do que isso, eu acho que é espetacular a gente ver a qualidade dos times que estão aí, por motivos diferentes, né? Claro que o Flamengo tem muito da sua qualidade baseada nas contratações que fez, mas é um esquadrão, é o melhor elenco na América do Sul. A gente tem o Internacional jogando a bola que está jogando. Palmeiras e Botafogo já falamos muito das qualidades. Fortaleza, ano após ano, a gente ressalta, ou seja, não é por acaso que ele está lá no meio. Os 2 trabalhos mais longevos de técnico. Exato. E outra, cara, o Atlético, que tem o time que tem, tá lá para trás. Então, olha o que é esse campeonato brasileiro. Sem contar o Fluminense campeão da Libertadores. Fluminense campeão da Libertadores. 2023. Ele é o primeiro fora da zona do rebaixamento. O Corinthians, com o time que contratou, principalmente na janela, não era um time para cair. E no momento que se distanciou do rebaixamento, as coisas começam a fluir de uma outra maneira. Porque você fica mais leve, a coisa pesa menos. E com 6 vitórias, que é um negócio que não aconteceu há muito tempo. Então você tem lá embaixo, né? E tem, por exemplo, um clube que você jamais imaginaria que estaria nessa situação de rebaixamento, que é o Red Bull Bragantino. Né? Você fala assim, não, eles vão estar sempre ali, quarto, quinto, depois que vendeu o Elinho. Mas para mim é um caso muito parecido com o caso do Bahia, quando o Bahia é rebaixado. Porque não faz sentido nenhum, não fazia sentido nenhum o Bahia estar lá no momento que ele é rebaixado. Agora, isso também acontecer com tanta frequência no futebol brasileiro, porque acontece, né? Quantas vezes a gente já fala, não tem time para cair, e cai. Sim. Não tem camisa para cair, e cai. Isso só acontece porque o Campeonato Brasileiro é absurdo. Então, assim, a gente falou, citamos todos esses times, dá para citar o São Paulo também. Então, assim, você tem muito time bom, você tem muito time para ambicionar alguma coisa, você tem outros em recuperação, como é o caso do Cruzeiro, como é o caso do Vasco. Então, cara, é por isso um campeonato que espetacular, né? Se ganhar o Brasileiro, os treinadores, para o treinador, é a chancela de um trabalho competente num campeonato que é um dos mais difíceis do mundo. Todos os problemas que a gente tem, porque os problemas também geram essa dificuldade para você jogar, né? A gente sempre quer eliminar os problemas para tornar o Campeonato Brasileiro tecnicamente muito melhor, e poderia ser. A gente poderia ter aqui um campeonato que eu acho que todos os movimentos que foram feitos nos últimos anos são favoráveis ao Campeonato Brasileiro. A vinda dos treinadores estrangeiros, você traz uma legião, né, gente para observar o que está acontecendo. Jogadores também que vieram jogar aqui que naturalmente não escolheriam o Brasil para jogar. Isso também chama atenção. Você pega, por exemplo, foi o último, não foi esse jogo, foi o jogo acho que contra o Cruzeiro, do jogo do Corinthians. A manchete já no Marco no As, uma das primeiras manchetes era o Memphis, de ganhar um brasileiro. Claro que sabe. Sim. Mas a gente é que não dá esse valor, porque nós agora estamos com esse campeonato brasileiro super legal, porque a final da Libertadores está definida faz um mês. Porque até então,
tinha muita gente assim, deixando o Brasileirão de lado, como todo ano acontece. E isso é terrível. Mas o estadual ninguém larga. Não, porque o calendário não pede isso. O estadual ninguém larga porque tem as boquinhas também, que não dá para largar. Agora, a final da Libertadores e do Brasileirão muito próximas, o que acontece? A final, digo, a decisão do Brasileiro, embora amanhã tenha uma final para jogar. Quem está ali podendo disputar as duas, ou que acabou ficando fora, fica com aquela sensação de que perdeu muita coisa não estar na final. E aí o outro campeonato passa a ser relevante. Sempre o brasileiro sofre com isso. Porque a Libertadores, gigantona, 13 jogos, o brasileiro com 38, quase 3 vezes mais, ele é inferior à Libertadores. Está chegando ao fim e bem disputado, não tão imprevisível, mas disputado, eu diria. E olha só, o Botafogo tem essa partida, já que vacilou, tropeçou diante do Vitória. Vai ter o jogo da vida contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Depois, lá no Beira-Rio, enfrenta o Inter e finaliza contra o seu São Paulo. Aí entrega. Não, pra mim o Botafogo perdeu a chance de ser campeão quando ele perde pontos contra times do Z4 da parte de baixo da tabela. Porque pra mim o mais difícil aí, o Inter tem uma tabela muito difícil também. Pega Flamengo, Botafogo, Fortaleza. A pior. Só que o Botafogo também. O Botafogo pega Palmeiras, Inter, fora de casa. Muito difícil também, muito difícil. Então pra mim quando você perde ponto contra Cuiabá, contra Criciúma, contra a Vitória, você pede pra não ganhar o Campeonato Brasileiro. Você não merece ganhar o Campeonato Brasileiro. Pra mim, eu penso isso. Quer dizer que o Cruzeiro e o Fluminense já perderam pro Palmeiras, é isso também? Mas é muito mais fácil você ganhar de um Cruzeiro, de um Fluminense, do que de um Inter e de um Palmeiras. O Fluminense tá brigando lá embaixo pra não cair. E o Cruzeiro tá pra... Eu tô preocupado com uma situação aí. É muito mais fácil. Agora, Rona, Palmeiras é Botafogo em casa, diante do seu torcedor. Cruzeiro fora, um Cruzeiro que a gente não sabe como ele vai ressurgir depois da derrota na final na Sul-Americana. E o Fluminense, gente, o Fluminense é o atual campeão da Libertadores e não sai ali da 16ª, 17ª. Não respira no campeonato. E aí, Rona, você acha que é uma tabela média? Não. O Juventude só tá vendo um lado ali e vendo o time dele na final que vai tomar um esfrega do Botafogo. Vai, porque o Botafogo vai ser campeão aqui no Morumbi. Arruma o salão lá. Deixa eu fazer uma pergunta. Arruma o salão. O jogo é no Rio. Posso fazer uma pergunta? O jogo é no Rio, garoto. Dá uma segurada. Valeu. Eu posso fazer uma pergunta? Parabéns, Ronaldo. Eu posso fazer uma pergunta pro Juvena? Pode, claro. Meu querido Juvena. Fala, titio. Chegamos à última rodada do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada do Brasileiro. Palmeiras pegando o Fluminense em casa no Allianz Parque. São Paulo pegando o time do Botafogo. E aí? E aí o quê? O que o São Paulo vai fazer? Vai endurecer pro Botafogo a parada? O que você gostaria que acontecesse? Não, vou ser sincero, se a situação de São Paulo já tivesse resolvida, eu não me importaria com uma derrotinha nesse jogo. Se tivesse ali no campeonato pro rival. Começou, vai. Desculpa, se tava ali no campeonato pro rival, eu não me importaria. Olha, teremos aquele delivery no final? Eu sou sincero, eu não me importaria. Não ficaria chateado. O Palmeiras seria tri. O Palmeiras, o tri é só o São Paulo. Agora, Palmeiras ganhou do Botafogo, acabou o campeonato, Palmeiras campeão. Fato. Tá, olha, se o São Paulo na última rodada chamar o nosso Sgarbi pro time e o Dedê, que já tá aposentado, eu vou desconfiar. Pode me escalar, direito. Tem uma combinação aí, tem uma combinação. Lá vem ele. Não vá pra aquele lado de lá. Tem uma combinação que me assusta muito. E ela pode acontecer. Pensem comigo. Palmeiras e Botafogo empatam. Eu sei onde ele vai. E o Inter ganha do Flamengo. 3 pontos. 3 pontos. Você está esquecendo Para. de um outro problema. O Fortaleza. Que tem um jogo... Exato, é Fortaleza e Flamengo. E se o Flamengo ganha? O Flamengo ganha do Fortaleza. E se eles empatam? Aí muda. Gente, se amanhã, Brasil, não precisa nem fazer conta, precisa abrir a tabela. Se amanhã 2 empates acontecerem nesses jogos, aí eu serei outra pessoa. Mas até amanhã seria eu mesmo. Gente, eu tô com medo. A gente não terminou de mostrar as tabelas aqui. Volta lá, só deixa as tabelas aqui rapidinho. Everton, você vai analisar a tabela do Inter, que é Flamengo fora, Botafogo em casa e o Fortaleza fora de casa. Olha a tabela. Nossa, difícil, hein? Mas tá ganhando de todo mundo. Tabela do Inter Everton. Bom dia. Renato, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho acompanhado esse período que eu fiquei afastado, que eu fiquei em casa. Acompanhei muito o Internacional. Tanto a imprensa local quanto os jogos e tal. E o Internacional hoje, né, é a grande sensação. E não estou falando para te agradar. Tem gente que fala para te agradar. Eu não. Eu não estou falando para te agradar. Agora, são 3 adversários cascudíssimos, né? Cascudíssimos. O Flamengo, por razões óbvias,
tecnicamente o melhor elenco do continente. O Botafogo, eu tô vendo muita gente desprezando o Botafogo, eu não desprezo, né? Acompanhando o Botafogo, deu essa ramelada no final aí nesses empates, mas é um timaço, um elenco espetacular e o Fortaleza dispensa comentários. Então são 3 dos adversários mais difíceis que os que estão na briga têm pela frente. Mas eu acho que o Inter, atenção, hein? Eu acho que o Inter soma nesses 3 jogos, eu acho que o Inter soma 4 pontos. Vai ser uma derrota, um empate e uma vitória. Renata, grava aí e me cobra ali na frente. Agora, só para finalizar, Possível. Capela, a sua análise aí do Fortaleza, que é outro time que ninguém fala. Esqueceram do Fortaleza, do Vojvoda. Ele falou Falar a verdade aqui, eu tava colocando fé no Fortaleza algumas rodadas, agora eu perdi um pouco da minha fé. Até porque, pra mim, meteram a mão no Fortaleza, tá? Um pênalti que o Thiago Silva teria cometido e não foi dado. Então, mas aí o que me incomoda é o seguinte, eu vou contra aquela teoria da conspiração, que se for pra começar a conspirar sobre o futebol, aí eu prefiro parar de trabalhar, parar de falar de futebol, parar de acreditar em um monte de coisa. Mas é curioso, O né? árbitro era o Rafael Klaus. Então, mas você vê como o peso da camisa, imagino. como isso conta. Porque aquele pênalti envolvendo Palmeiras e Fortaleza, no 2 pênaltis, né? 2 pênaltis. Allianz, eu não teria marcado. Eu não teria marcado os 2, nem do Thiago Silva, também não teria marcado. Mas já que foi marcado aquele, você tem que ter pelo menos uma coerência no seu trabalho, seguir o critério. Eu acho do Thiago mais pênalti. Eu também achei, mas eu não teria E o marcado. VAR, né, que não chamou? É isso. Então, mas aí que o Marcelo Paz, eu conversei recentemente com o Marcelo Paz e o Marcelo mesmo falou, ele falou assim, dificilmente um clube nordestino vai ganhar uma repercussão se depender da arbitragem. A verdade é essa aí. No jogo do Inter teve um empurrão desse aí no Sacha. E também não foi marcado. Não foi marcado, mas aí por causa do critério. Mas pro Palmeiras marca, pro Fortaleza não. De falar? Não, eu tô falando o critério que ele tá falando de jogadas parecidas, assim, ó. É muito semelhante. Foi pênalti ou não foi pênalti? Fala, não tem meio pênalti. Eu não achei que foi pênalti, nenhum, nem esse do Sacha. Os dois não foram, mas se marcou um, marcou esse aí também não achei que foi. Também acho. Entendeu? Bom, os dois não foram, mas se marcou muito parecido com aquele. É muito parecido. Mas esse eu acho que tem um bração maior. Eu também achei, Qual que é o critério da mas mesmo arbitragem? assim não marcaria, porque você tem que seguir o critério, tem que ser coerente. Fato. Agora, problema de da verdade, gente, estamos a praticamente 3 rodadas do final, ainda tem jogos para a tabela ser cumprida. Agora, o Botafogo de novo, será que o Botafogo vai vacilar outra vez? Já foi. O elenco já mudou bastante. Já foi. Gente, vem cá. Não, eu não diria isso. Também acho. Gente, eu estou garantindo. Torcida do Botafogo pode recortar o que eu estou falando aqui. Podem recortar. O Botafogo derreteu. O Botafogo é um samba de uma nota só. O Botafogo pega a bola na ponta e cruza a bola na área. O Botafogo não tem mais futebol. O Botafogo não tem mais padrão. O Botafogo perdeu o comando e o Botafogo não tem mais aspecto emocional para chegar no Allianz e ganhar do Palmeiras. Acabou o campeonato. Foca na Libertadores que acabou o campeonato. Você discorda e todo mundo discorda desse louco. Mais fácil de ganhar nos últimos anos. De novo. O que, A única coisa que eu concordo com ele é a questão emocional, mas o Botafogo tá amassando os adversários. Aonde, Dedê? Você tá vendo o Botafogo jogar? Se você vou dar um exemplo aqui agora. Os caras estão jogando nada. O Botafogo não amassou o Vitória no segundo tempo? Não. Mudou. Então eu não assisti o jogo. Não amassou. Ele assistiu o jogo. Não amassou. Ele não assistiu. Transmitiu o jogo na rádio. Eles brigaram porque o Botafogo fez... O Botafogo não, o Vitória fez cera. E aí eles estavam enlouquecidos, a briga no final do jogo. Mas o Botafogo perdeu o comando. O que aconteceu é o seguinte, o Botafogo taticamente está desorganizado. Eu acho que sim. Porque eu vou te explicar o porquê. Eu tô entendendo o que você está dizendo. O Botafogo tem volume de jogo, o Botafogo tem poder de ataque, o Botafogo tem essa bola na frente, mas não tem a jogada, né, do Luiz Henrique, do drible, de tirar de dentro, bater pro gol. O Botafogo tem, chegando na linha de fundo e cruzando a bola na área. Chega na linha de fundo, cruza a bola na área. Chega na linha de fundo, muito mais envolvente. Então, o jogo do Botafogo... E o Savarino fez um jogo abaixo, tentou, mas não conseguiu. E o jogo do Botafogo virou isso. Então, quando você vai enfrentar um adversário em que o jogo do Botafogo vira isso, entendeu? Vai mudando, é que eu tô aqui. Entendeu? O que acontece? Fica fácil de marcar. Os caras colocam 2 grandalhões e tiram todas as bolas.